E aí, galera, estamos de volta aqui com mais um assuntozinho bacana, bate-bola rápido, tá bom? Novamente vamos tocar numa tecla que já falamos anteriormente, que é o iluminismo, tá? Alguns movimentos lá do século XVII, tá certo? Ele vai ter uma participação ativa dentro desse pensamento iluminista. O primeiro, a gente vai citar alguns aqui bem rapidinho, rapidez mesmo, poucos minutos. Por exemplo, a Revolução Gloriosa, que acontece em 1688, se não me falha a memória, 1688, isso. Ela é uma revolução que ela já vai ter esses pensamentos iluministas, essa mudança de comportamento, querendo transformar aquele antigo regime absolutista, que já falamos em aulas anteriores, em um regime político democrático, algo mais aberto. Então, lá na Inglaterra vai surgir aí uma monarquia parlamentar, onde tem a figura do rei, mas também tem a figura do primeiro-ministro. Então o rei ele é quase que decorativo, tá entendendo? Ele não vai mandar tanto, então aqueles poderes absolutos que o rei tinha deixaria de existir, e quem realmente administrar, quem vai administrar, nesse caso é o primeiro-ministro. Então a gente já vê uma mudança nesse quesito, nesse pensamento. Nesse período também surgem pensamentos como o pensamento de Rousseau, né, o pensamento de Voltaire, que aí eles defendem o sufrágio universal, que aí eles defendem o voto como uma maneira de colocar o indivíduo no poder. Então eles defendem uma república, um sistema republicano, onde o indivíduo, ele vai ter esse direito a voto, né, o sufrágio universal do voto, direito ao voto. Esse cidadão ele vai poder escolher os seus representantes. Esse é o pensamento dele. Só assim, para a gente deixar claro, nem todos os iluministas, nem todos os indivíduos que adotaram os pensamentos iluministas pensavam na república. Por exemplo, o caso de Montesquieu. Montesquieu já era um cara mais voltado para a monarquia e não um republicano. E nesse período, já para finalizar esse bate-papo, que eu disse que seria bem rápido, e realmente está sendo bem rápido, já para finalizar, começa a surgir também nesse período o que nós vamos chamar de déspotas esclarecidos. E é interessante, veja aqui o que diz o que é um déspota, que ele é totalmente diferente à ideia de iluminismo. O déspota, a forma de governo, né, o despotismo, quase não sai, despotismo, deu certo. Continuando. Forma de governo em que uma única pessoa, no caso aqui eu estou falando do rei, ele é um ditador, tá certo? Ele exerce o poder de modo arbitrário, é aquilo que ele quer, como ele quer, o poder é dele. Mas aí, como é que eu vou falar num período de déspotas esclarecidos? Os esclarecidos aí muito voltados para as ideias iluministas. Olha, se ele tem um poder absoluto na mão, ele não tem nada a ver com a ideia absolutista que fala em liberdade, igualdade e fraternidade. Não tem nada a ver com absolutismo. O que acontece? Entenda que o pensamento iluminista, ele era um pensamento que deixou alguns monarcas da época preocupados, com medo de perder perder o poder, perder o seu cargo, perder o reinado, ver a monarquia, toda a dinastia de suas famílias desmoronar, em virtude de novos pensamentos, em virtude dessa nova ideia de liberdade, igualdade, fraternidade que permeava a mente dos intelectuais da época do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII. Essa ideia de liberdade poderia chegar ao reino deles, e esses déspotas esclarecidos começaram a fazer o seguinte: eles usaram alguns dos pensamentos, das ideias iluministas dentro do seu governo, como por exemplo, começaram a se preocupar com o processo educacional dos seus súditos. Então, vamos montar aqui uma escola, né, para os súditos, vamos rever as questões, né, digamos assim, de
de cobrança de impostos e coisas nesse sentido. Eles começaram a dar algumas, digamos assim, migalhas para o povo, tá certo? No intuito que o povo não se rebelasse contra ele, e ao não se rebelar contra a monarquia, eles conseguissem continuar tendo os seus privilégios como os monarcas. E assim era o despotismo esclarecido, ok? Então são só esses pontos que a gente quer trazer para vocês hoje, básico, simples e rápido. Então fica ligado aí que depois a gente traz mais alguma coisa, mais novidades para vocês.